Olá, tudo bem? Começando mais um programa Pingo nos Is aqui pela TV Litoral Panorama. O assunto de hoje, pesquisas eleitorais. Em outubro temos eleições e agora se começa aí a se fazer pesquisas, projeções, saber quem são os candidatos e se há possibilidade ou não de eleger esses candidatos aqui na nossa região. Para falar sobre esse assunto, está conosco aqui o professor Sérgio Saturnino, cientista político, também um vasto conhecedor na área das pesquisas. E o professor Eduardo Guerini, também cientista político, para debater sobre essa questão das pesquisas. Professor Sérgio, pesquisa eleitoral, o senhor que tem uma experiência aí nessa questão, são números e números que são confusos, mas o resultado final ele é muito próximo da realidade, é isso? É isso. Tudo bem? Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui junto com o Eduardo Guerini. Bem, pesquisa eleitoral parece que o importante para todo mundo é você olhar o resultado final, quem tem quanto de intenção de voto, quem tem quanto de rejeição. Só que se trabalha muito mais que isso. Pesquisa, ela trabalha num campo de interpretação, de covariação e cruzamento de dados praticamente infinito. E é daí que se extrai o grande valor da pesquisa. O mais simples é informar quem está em primeiro, quem está em segundo e terceiro, ou quem tem mais rejeição e assim por diante. Mas o campo possível de interpretação de uma pesquisa é algo absolutamente fantástico. E aquela questão, como 100 pessoas pode dar a realidade de uma cidade, por exemplo, né? Eu costumo dizer que é pela mesma razão que quando você vai fazer a prova do arroz, quando você está preparando o arroz, você não precisa comer o arroz todo, você precisa fazer a amostragem dele, comer na parte de cima, provar um pouco de cima, no meio, nas laterais e no fundo, para ver se ele está mais ou menos equilibrado. O que a gente pega nesse sentido é fazer diversidades de vários componentes, vários parâmetros, para conseguir extrair dessa diversidade o resultado generalizável. É condição teórica, de teoria como teses fundamentais, de teoria da metodologia, de aplicação metodológica como procedimento, técnicas e abordagem, e o processo de sistematização e capacidade de interpretação. Isso tudo faz uma pesquisa. Várias variáveis. É um conjunto enorme que você tem. Primeiro, qual é o ritmo ou o rumo que você segue do ponto de vista teórico, quer dizer, tem padrão de pesquisas tipicamente americanas, padrão de pesquisa tipicamente franco-germânica, que é nesse caso é o que eu sigo. Existem outros mais variados que trabalham com mediação de qualidade e quantidade, enfim. Esse é um primeiro quesito, que tipo de teoria você segue. Depois você tem acoplado a essa teoria um método aplicável, e aí técnicas variadas também para aplicar nesses métodos. Ou seja, não é sair por aí fazendo pergunta de forma simples ou fazendo encaixe de papel numa urna simulada. Sim. É muito mais que isso. Com certeza. Professor Eduardo Guerini, essa questão de pesquisa, a gente já debateu em outros programas sobre essa questão, que agora está em alta a questão da rejeição do Temer, possibilidade de candidatura dele, a questão do Lula, se candidato ou não, aí entra Bolsonaro, entra Marina. Essa questão de pesquisa também na parte de movimentação política é muito intensa, né? Como o Sérgio falou, a pesquisa ela vai construindo cenários e nessa construção de cenário, na conjuntura que se estabelece pré-eleitoral, vários candidatos são lançados e são testados enquanto balão de ensaio. Essencialmente, o que nós temos que pensar é que, nesse momento, o cenário é de incerteza, dado que o eleitor brasileiro hoje ele está desalentado, desesperançado e desacreditado na classe política, no sistema partidário, devido aos escândalos sucessivos de corrupção. Mas não dá para desacreditar na política em si como um jogo de escolhas livres, autônomas do eleitor, num processo democrático em que você vai buscar uma solução para determinado enredo que se estabelece. Nesse caso, a eleição que ocorrerá em outubro, em primeiro e segundo turno, ela definirá um novo presidente para o Brasil, novos governadores, novos representantes para o Senado, para a Câmara Federal e deputados estaduais. Isso significa que tem um campo muito vasto, por isso que eu acho que o Sérgio ele entende isso. Nesse cenário pré-eleitoral, faltam ainda elementos para definir qual seria
a estrutura da cédula ou da votação, os candidatos que seriam estabelecidos na urna. Deixa eu botar uma pimenta nesse negócio, quando você fala que a gente tem liberdade de escolha, de fato a gente tem liberdade de escolha, mas é uma liberdade secundária. A nossa estrutura de comportamento eleitoral, a forma segundo a qual a gente pode votar, ela tem uma repressão fantástica. Porque a primeira grande eleição é feita pelo partido, que são a escolha dos candidatos. Sim. Depois que os candidatos são escolhidos, entra o eleitor, que vai escolher entre esses escolhidos. Quer dizer, o eleitor, no fundo, ele não tem essa liberdade que se imagina. Sim. Ele tem a liberdade enquanto ato, mas ele não tem a liberdade enquanto processo. E isso é um dos problemas estruturantes da nossa vida política, esse tipo de ação eleitoral. Isso merece um olhar muito mais crítico, não do Guerino, acho que a gente se entende muito bem disso, crítico do ponto de vista de uma necessidade de uma reforma político-eleitoral, uma reforma de Estado, uma reforma que possibilite, de fato, um ato de liberdade na escolha de candidatos. Não dessa forma. Isso tornaria mais facultativa a decisão, até porque o sistema de representação partidária ele não é poroso. Os partidos fazem escolha, depuram daqueles filiados quais são os potenciais candidatos. E hoje, mais do que nunca, nessa campanha, os partidos vão optar por candidatos competitivos, porque é uma campanha curta, com financiamento, ainda que ocorram financiamentos obscuros, com financiamento mais controlado pela sociedade e pelo próprio Estado, pelo Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais e Justiça Eleitoral. Então, na prática, a reforma política ela não ocorreu. Ela pode ser resultado desse processo eleitoral que nós estamos por. Agora, as pesquisas, elas descrevem esse cenário, que o eleitor está desalentado, que o número de votos indecisos, brancos e nulos é alto, o que é normal, como o próprio Sérgio já falou, e que a rejeição dos principais postulantes à presidência da República, ela também é elevada. Isso também cria um impacto negativo. Então, se pensar hoje que os principais postulantes têm uma rejeição superior a 50%, do ponto de vista da pesquisa, tornaria inviável essa candidatura, mas aí tem uma fragmentação enorme que pode diluir esse espaço de escolha. Mais do que isso, o eleitor, geralmente ele suspeita das pesquisas. Acho que as pesquisas elas são indutoras, elas manipulam, mas na prática é a representação dele. E se ele é manipulável, é porque ele também está manipulando. Se ele diz ao contrário do que ele pensa, porque o Sérgio sabe, aquele voto firme, aquele voto de boca de urna, ele acaba sendo resultado de um processo que vai crescendo na medida em que aquece o pleito eleitoral, em que vai se afunilando o momento da decisão do eleitor. E, professor Sérgio, o senhor falou dessa questão de uma escolha do eleitor, mas antes tem uma escolha do partido. Ele utiliza essas pesquisas, porque não são divulgadas, porque é um segredo de Estado, mas existem pesquisas do partido para saber se o candidato A ou B, conforme for o adversário, isso existe uma metodologia de pesquisa para saber disso, porque não se pode diretamente o eleitor pedir isso. Não, mas os partidos geralmente fazem isso. Claro, quando há um destaque, que você não tenha dúvida que aquele pré-candidato é o que tem maior capital eleitoral, maior densidade carismática, enfim, a pesquisa serve mais para confirmar caminhos a seguir do que selecionar candidatos. Mas ela é sempre realizada e, obviamente, transcorre a todos os tempos. O principal problema nesse campo é o próprio candidato, porque o candidato, para ele tem que estar bem, porque ele merece estar, como ele é pré-candidato agora, ele quer ser candidato depois, e ele é o primeiro a desacreditar na pesquisa que não o favorece. E aí começa esse embrulho todo da necessidade de você fazer pesquisas muito corretas e fazer interpretações muito honestas, que posicionem exatamente o candidato. Inclusive para dizer que ele não tem potencial para ir adiante na estrutura do processo eleitoral que temos. Mas é difícil eles aceitarem isso, enfim. A vaidade ali não cabe no planeta todo. Essas pesquisas organizam esses campos, eliminam candidatos, potencializam campos de batalha, o uso de campo de força para ver quem pode mais. Então, esse primeiro processo eleitoral é talvez um dos mais importantes. Quando o partido já tem um consenso
que tem um candidato, ou poucos candidatos para deputado, por exemplo, sobretudo federal, isso já alavanca um certo esforço partidário para que esse processo tenha mais equilíbrio no início e menos desgaste depois. Eu tenho um amigo meu que disse assim, que nunca viu alguém contratar pesquisa e não ser o primeiro colocado, mas nessa questão aí, como o senhor falou, é trabalhar com esse ego, essa grandiosidade do candidato e dizer assim, não, a realidade é isso. Agora, se você quer falar isso, é tua responsabilidade. Neste caso desse seu amigo, a pesquisa não foi nossa, lhe garanto. Não. Nós apresentamos o resultado. Pesquisa que ele diz assim, nessa questão de Datafolha, que são os grandes, né? O Ibope, ultimamente, as pesquisas que o senhor, quando também coordenador do Instituto de Pesquisa da Univale, que foi, né, professor, a gente conversou muito sobre isso, a pesquisa da Univale era certeira, pegava um Ibope, uma Datafolha, números totalmente discrepantes, né? Isso também tem a credibilidade da própria pesquisa e do momento. A pesquisa ela é feita pela ideia, pela concepção, pelo arranjo mental que você faz de como deve desenvolvê-la, mas por uma equipe bem formada também. Sem equipe você não consegue. Você tem dois grandes elementos na pesquisa. O que a gente chama do contexto de produção, que é quando você produz um instrumento de coleta de dados, organiza a formação da equipe de campo, e depois você tem o contexto do campo, da coleta de dados, da execução em campo da pesquisa. Que é a abordagem ao entrevistado. Que é a abordagem ao entrevistado, que aí também está carregado de conceitos, teorias, organizações prévias que você já fez. Você tem esses dois momentos. Uma coisa é você fazer o planejamento todo no ar-condicionado, outra coisa é você tentar mensurar, antecipar problemas que podem acontecer durante o campo. Sim. Um deles, os candidatos mandam um monte de gente atrás para ser entrevistado. Eles mesmos dificultam o processo. E aí você tem que ter estratégias e táticas capazes de resolver esse problema durante o processo de coleta. Sim. Então, se você não resolve bem isso, a pesquisa não é confiável. Sim. E você tem que ter processos internos de validação durante o processo de coleta. Como eu disse para você, não é sair por aí fazendo a pergunta, isso é conversa de esquina. Né? Com certeza. Pesquisa é outra coisa. Bom, nós vamos para o nosso apoio cultural, a gente volta já falando de pesquisa eleitoral, a gente está conhecendo um pouquinho como é que se monta uma pesquisa, como disse o professor, não é apenas jogar uma urna lá no centro da cidade, assim, quem vai votar e acabou. E a questão também que chamou a atenção, né? Os próprios candidatos mandam os correligionários lá para votar a favor dele. Complicado de saber um resultado sério então da pesquisa. Mas a gente conversa mais sobre isso depois do nosso apoio cultural com o professor Sérgio Saturnino e também o professor Eduardo Guerini, que estamos trabalhando aí sobre pesquisa eleitoral. Não saia daí.